Olá, eu sou o Lissander Dias, editor do Jornal Estandarte, do portal Estandarte, e estamos aqui para mais um Estandarte Entrevista. Dessa vez, nós iremos conversar com o reverendo Alain Daniel Litvin. Acertei agora? Acertou. O reverendo Alain, ele está em Portugal fazendo um trabalho como pastor, evangelista, e nós vamos conversar aqui com ele um pouco sobre como é que é essa experiência de trabalhar em Portugal, anunciando o evangelho, fazendo comunidades crescerem em Cristo e também alguns mitos para quem não conhece Portugal e a Igreja de Portugal. Tudo bem, reverendo? Prazer estar com você aqui. Tudo bem, o prazer é todo meu. Agradeço demais o convite de poder participar aqui convosco. É um privilégio para mim. Muito bom. A gente estava conversando aqui nos bastidores um pouco sobre a história dele e está há 6 anos em Portugal, né? Mora em Lisboa. Há 3 anos e meio é pastor, enviado pelo presbitério de Ipiranga, aqui de São Paulo, mas como ministro da Igreja Evangélica Lisbonense Presbiteriana, nessa ordem, né? Exatamente, reverendo? Nessa ordem que é importante. A igreja, ela é antiga já em Portugal? É uma igreja que vai, esse ano ela completa 127 anos, aliás, ela completou 127 anos e o prédio, nesse ano agora de 2026, completa 100 anos. É uma igreja histórica, das mais importantes do protestantismo português. Legal, ela é parecida um pouco com a idade da IPI do Brasil, né? Sim, 120... acaba é um pouquinho até mais velha do que a IPI do Brasil. É um pouquinho mais velha, uma irmã mais velha, digamos assim. Irmã mais velha. Há muitas diferenças entre as duas, assim, pela sua experiência? Há muita diferença. Há muitas coisas similares, naturalmente, mas há muita diferença. A diferença tanto na tratativa pastoral, quanto na compreensão, claro, social. Não é? São países diferentes, embora eu brinco que sempre assim, são países que falam português, e um português bastante diferente, muitas vezes também. É claro que tem muitas coisas parecidas na cultura, muitas coisas parecidas na alimentação e etc. E a cultura brasileira também ela está impregnada em Portugal. No dia a dia português, a cultura brasileira está lá, até pela presença, não é, muito grande também dos brasileiros, e esse intercâmbio sempre que aconteceu, como da mãe, não é, da terra-mãe, mas a igreja como um todo, ela tem muitas diferenças, sim, no tratamento. Eu sempre converso com os colegas, amigos de lá e de outros lugares, pastores também, que a igreja onde estou pastoreando é uma igreja realmente portuguesa, e de uma realidade bastante diferente, portanto, de uma igreja brasileira. Muitas coisas funcionam de forma diferente. Mas há algumas características muito importantes também, que na minha leitura são muito importantes. É uma igreja demasiadamente acolhedora, uma igreja de fato multicultural, uma igreja bastante aberta para o evangelho genuíno, uma igreja muito calvinista, não é? No sentido positivo. Então, assim, há muitas coisas bastante interessantes e bastante distintas também. Sim, sim. Você mencionou uma característica que é uma igreja multicultural. Uhum. Né? Aqui no Brasil, nos últimos anos, temos visto esse fenômeno de chegarem mais estrangeiros para o Brasil e para as nossas comunidades, para nossas igrejas. E eu imagino que é um grande desafio para um pastor de uma igreja local pastorear pessoas de países diferentes, né? De comunidades diferentes. Como que é para você? Você já tinha vivido essa experiência aqui no Brasil? Não. O desafio para mim, claro, naturalmente eu só posso falar da minha parte pessoal. Claro. O desafio para mim não é ser pastor de uma comunidade multicultural. Aliás, isso tem sido uma coisa fabulosa em Portugal. O desafio natural é conseguir fazer-me compreendido, porque, engraçado isso, a fala é a mesma, mas a forma de construção é diferente das coisas. Então, no começo, foi bastante difícil. Eu conversava com as pessoas e não é uma questão de dicção, não é uma questão de sotaque, é claro que naturalmente isso existe, mas é de formação de ideias, de como você entrega uma comunicação. Elabora a ideia. Exato. Né? Então, tanto para a compreensão nossa, quanto para proferir esses diálogos. Mas uma coisa, assim, que é acho que isso é algo muito importante. Há uma visão missionária muito produtiva, muito correta na minha leitura, que é você conhecer a cultura do país onde você está. E, é claro, você não está lá para imitar pessoas.
mas você está lá para comunicar, para levar. Você tem o evangelho a levar, então você tem que levar isso de forma palatável para a cultura que você está, na cultura que você está se inserindo. E há uma compreensão de que quando vai-se a Portugal, isso não é preciso ser feito. Porque afinal, língua e tal. Entretanto, é uma compreensão sobremodo equivocada. Sobremodo equivocada. Porque quando há isso, há um conforto, mantém-se um conforto de eu continuar falando português do Brasil, de eu continuar tendo as mesmas atitudes que eu tenho no Brasil. E, na verdade, Portugal, assim como eu falei, há coisas similares, mas, assim, muito, na sua maior parte, é diferente do que aqui. Então, assim, eu não vejo, para mim, pelo menos, não houve dificuldade em trabalhar com esse pastorado numa igreja multicultural. Na verdade, isso eu acho que é até um facilitador. Não é? A dificuldade maior foi para falar de pessoa, reaprender, muitas vezes, falar o português, não é? Até que eu sempre brinco, não é? Agora eu já não sei qual português que eu falo, se é o daqui ou é o de lá, nenhum dos dois eu jamais falo corretamente. Provavelmente é o seu próprio português. Pois então, mas assim, a maior dificuldade é essa comunicação com uma comunidade, porque ela se amálgama. Ela, sendo multicultural, ela não está fragmentada internamente. Isso é muito interessante, pelo menos da igreja que eu pastoreio. Ela não está fragmentada quando nós falamos em multiculturalidade. Lá dentro, por exemplo, hoje nós temos uma maioria de portugueses e africanos, de Moçambique, de Angola, e temos também brasileiros, que hoje nós quase formamos ali uma comunidade tripartite. Mas temos, por exemplo, o indiano também. A dificuldade maior, uma coisa que eu não tinha vivido aqui no Brasil, é como lidar com essas pessoas, por exemplo, que falam outras línguas que não o português, e que nós não temos uma condição de ter um culto, de ter um serviço, de ter um tratamento, pelo menos no inglês. Então, essas pessoas ainda são uma dificuldade ministerial, porque você precisa atingi-las, não é? É um país que recebe muitos turistas, muitas pessoas para morar, e muitos valem-se do inglês para poder se comunicar. Então, essa ainda é uma dificuldade que nós temos, mas com relação à multiculturalidade de língua lusófona, de fala lusófona, não sinto uma dificuldade. Mas quando você vai preparar um sermão, você vai pregar próximo domingo, você vai preparar um sermão, você percebe nesses 6 anos uma diferença significativa de quando você preparava um sermão aqui, no sentido de comunicação mesmo, no sentido da comunicação, desenvolvimento das ideias do que você quer passar no sermão, comparado a como era aqui? O que eu vejo mais é uma tentativa de fazer o meu mesmo sermão de antes, elaborar ele, eu elaboro no mesmo molde, mas de comunicar o sermão. Usar esse mesmo sermão para comunicar, até porque nós temos realidades sociais diferentes, sim, não é? Sim. E as aplicações desse exatamente, sermão, né? Exatamente. Então, uma aplicação que se faz de algo para um efeito europeu é uma aplicação distinta daqui. Muitas coisas lá não fazem sentido. Muitas críticas de sermão que nós fazemos aqui, de um púlpito presbiteriano, lá elas são redundantes e outras nem por isso. Então, é mais na questão da aplicação. Uma diferença, sim, abissal do que era para o que é hoje, mas muito mais na aplicação, na elaboração, não. Então, assim, mais na comunicação, claro, e na aplicação. Interessante. E quando você pensa no coração da sua comunidade, das pessoas que estão na sua comunidade, né? Imaginando aquela cena de Jesus olhando aquela multidão e percebeu, né, que elas estavam como ovelhas sem pastor, certo? Então essa sensibilidade pastoral de Jesus para aquela comunidade que estava na frente dele, e a sua sensibilidade pastoral para essa comunidade, o que você enxerga? Quais são as necessidades pastorais dessa comunidade que você pastoreia lá em Portugal? Eu acho que essa é uma pergunta difícil para qualquer pastor de qualquer comunidade, indiferente de onde ele esteja. Sim. Mas eu acho que faz parte do ser humano precisar se encontrar com o pastor que é Jesus Cristo. E eu acho que esse é o papel que nós não podemos perder a dimensão. Então, quando eu olho para a minha comunidade, às vezes que ela pode ter quais que sejam as características, eu entendo que eu tenho que ser esse facilitador. Tem alguém que fala uma frase que eu gosto muito, que eu acho que ele fala no sermão. Eu não acho que é só no sermão, mas eu acho que o papel do pastor é revelar Jesus Cristo. Eu acho que quando nós temos esse papel de fazer revelar Jesus Cristo, porque no final das contas, assim, eu acho que é o que mesmo que as pessoas não saibam, elas procuram.
Então, se eu tivesse competência para responder essa pergunta de olhar o coração da minha comunidade e dizer o que ela precisa, ainda que eu não saiba, eu posso afirmar que ela precisa desse pastor Jesus Cristo. E o meu papel, penso, tem que ser fazer revelar Jesus Cristo através do meu ministério. Amém. É um conselho para todos os pastores, né? E às vezes, dependendo do contexto, é não atrapalhar, né? Jesus, já ajuda. Jesus. Reverendo Silas Rissardi, quando eu fui ordenado no presbitério de Osasco, ele disse para mim assim: Alan, se você, pelo menos, não atrapalhar uma comunidade, já é 50% do projeto positivo. Já tá bom demais, né? Ô, Reverendo Alan, uma característica também peculiar que tem no seu ministério é que tem essa parceria, né, entre países, né? Uhum. Tem o seu presbitério de Ipiranga, uhum. né, que apoiou você, né? E também tem recentemente uma parceria, né, das Sim. duas denominações, da IPI Sim. do Brasil, agora na Assembleia que teve no final do ano passado. Inclusive veio um presbítero de lá da Igreja sim. Evangélica Lisbonense Presbiteriana, né? Foi uma parceria oficial ali, né? Então, assim, conta um pouquinho pra gente sobre essa parceria. O que é bom, como isso ajuda ou não? Como é trabalhar para duas presbitérias, digamos assim, né, de países diferentes? Eu vou responder isso tentando ser breve, mas indo um pouquinho para trás. Quando eu chego em Portugal, eu gosto de deixar as coisas claras, não é? Eu fui para Portugal para fazer um doutorado. Sim. Não é? Era triste para mim abandonar, dar as costas para a igreja, mas eu fui para Portugal para fazer um doutorado. Então eu não fui naquela égide assim de arde no meu coração, sim. a missão do Senhor. Sempre arde, tem que arder, não é? Mas eu fui para lá fazer um doutorado. Mas nós começamos a frequentar essa igreja, que é a igreja que hoje eu sou pastor, e naquela altura foi o momento da pandemia, e então as coisas, não é? No mundo inteiro sofreu com isso, naturalmente. E aconteceu que depois o pastor que era da igreja naquele momento, ele não pôde ir para Portugal como era o projeto devido a todos os desdobramentos da pandemia, e então a comunidade convidou-me para pastorear a igreja. O presbitério do Ipiranga, naquele momento, então, cedeu-me como obreiro para trabalhar ali, e hoje, portanto, eu sou ali. Estou eleito para mais 3 anos agora, a eleição foi na metade do ano, foram 3 anos, depois agora eleito para mais 3 anos. Então estamos ali trabalhando. Veja, eu sempre mando os meus relatórios para o presbitério, aquela coisa toda, mas eu trabalho ali na igreja lisbonense de uma forma, eu diria, um pouco autóctone, não é? Claro, devendo para o meu presbitério as minhas satisfações naturais, mas eu trabalho ali um pouco só. A Igreja Evangélica Lisbonense, hoje ela é uma igreja que ela caminha. Eu não posso dizer que uma igreja caminha sozinha, mas ela é uma igreja que ela não está ligada a uma igreja, diria, nacional. Não é? Então, essa é uma primeira questão, ou seja, por como eu estou lá e da parte do presbitério. Então, é claro que eu tenho o apoio do presbitério que me cede para trabalhar em Portugal, e de todas as formas, portanto, então está me apoiando. E a Igreja Nacional era um sonho que eu tinha, porque era um sonho que eu me lembrava daquele momento, até onde teve, né? Na década de 90, ainda houve aquele projeto, foi o fim daquele projeto que, na época do reverendo Abival, foi o fim daquele projeto, com o retorno de um pastor que havia ali, que estava na Madeira, e a partir dali, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, ela... eu vou usar essa frase, mas ela perdeu uma ligação direta com a Igreja de Portugal. E para mim isso é uma coisa inconcebível, porque é Portugal, é o nosso país, é aquele país que, querendo ou não, com as divergências que forem, é um país de formação do brasileiro. Então, e outra, a comunidade brasileira indo massivamente para Portugal. Sim. Não é? Fenômeno social acontecendo, né? Exato, e a igreja parada no tempo. Então, né? Uma igreja portuguesa com necessidade de ajuda da igreja, e como é histórico. Não é? A nossa igreja mesmo, por exemplo, a igreja lisbonense, ela foi uma igreja que ela teve fomento de dinheiro, de pessoas que trabalharam, brasileiros, Sim. de pastores que foram, de missionários, formados pelo Brasil. Então, assim, nós precisaríamos resgatar essa parceria histórica e oficial. Uhum. Então, isso ardendo no meu coração, e o reverendo Sérgio Gini entrou em contato comigo e iniciamos uma conversa. Foi formada uma comissão,
e essa comissão entendeu as necessidades nossas, que são necessidades prioritárias como evangelismo, são necessidades de formação educacional, de formação não apenas no contexto teológico acadêmico, mas formação de professores de escola dominical, material didático. Nós falávamos aqui nos bastidores, né, e há uma perspectiva muito enganosa do brasileiro em achar que a igreja europeia é rica. Nós vamos falar sobre os mitos daqui a pouco. Sim, mas olha lá, porque isso faz com que nós também não tenhamos muitas vezes condições de ter material didático. Sim. Não tenhamos material humano para trabalhar. Por quê? Porque não é uma igreja que tem condições de fazer isso. Sim. Então, assim, havia um sonho, portanto, de se irmanar com uma igreja e a minha ida para Portugal e o meu distanciamento da IPI do Brasil é uma coisa que sempre me doeu muito. Então, por que não tentar unir isso? Então, e graças a Deus, percebendo essas necessidades da igreja portuguesa, nessa comissão que foi instalada para nós avaliarmos tudo isso, houve um parecer positivo da comissão, e na Assembleia Geral, que aconteceu ali em idos até agosto, isso foi recebido por unanimidade e foi uma com grata alegria, né? E foi com alegria. A gente estava lá, a gente viu. Sim, foi uma grata felicidade, assim, foi mesmo um sonho, e eu tenho certeza que é um sonho do Senhor. Amém. Você falando, eu me lembrei daquele exemplo bíblico de Atos, né? Da igreja de Jerusalém e a igreja de Antioquia. Sim. Em um certo momento, a igreja de Antioquia ajudou a igreja de Jerusalém, que estava passando uma questão de fome e tal, né? Arrecadou. Sim. Então, a igreja filha ajudou a igreja mãe, né? É isso. Isso é o reino de Deus. É o reino. Agora, falando um pouquinho sobre os mitos. Que mitos a gente tem na igreja evangélica lá em Portugal, né? O cristianismo em Portugal, assim. A gente que vê só, né, por fora, né, a gente brasileiro, como que você pode compartilhar com a gente desses mitos? Você estava falando alguns aqui pra gente. Acho que há muita coisa, né? Há uma frase bastante coloquial que eu uso, né? Portugal não é o quintal da casa da nossa avó. Infelizmente, há muitos de nós aqui que, quando vamos para lá, temos essa visão de que lá basta nós irmos e continuarmos fazendo o Brasil lá. Isso não é verdade. Então, assim, há essa necessidade de conhecimento cultural, essa necessidade de intencional, né? Uma necessidade intencional de querer viver a cultura do local. Por exemplo, nós temos pessoas lá brasileiras que chegaram na nossa igreja, que elas não compreenderam bem a forma como o culto se dá, a forma como um almoço português se dá, e acabaram não permanecendo na igreja porque elas não se permitem ingressar numa cultura de um país que estão escolhendo viver. Isso é uma das coisas que formam aquilo que eu chamo de guetos étnicos, não é? Então a pessoa vai para lá e, como ela não quer se permitir encaixar-se na cultura do local, ela procura os dela. E aí formam guetos étnicos. Esses guetos étnicos, muitas vezes, eles são intransponíveis. Então, por exemplo, você forma uma comunidade da etnia A, e aqui eu não vou dizer etnia, você forma uma comunidade da etnia A porque lá ela se sente segura, ela fala a língua dela, ela conta as anedotas dela, percebe? Ela canta as músicas dela, ela se veste como ela gosta, ela tem nas comidas as comidas que ela gosta, as bebidas que ela aceita. Então, aqui, o da etnia do país não vai querer participar. E isso é um projeto que, infelizmente, ele é fadado a descer, não é? Fadado a não acontecer bem. Claro que é o poder do Espírito Santo em tudo isso, e que transforma as coisas. Mas não é um projeto que parece ser muito inteligente. Então, assim, esse é um dos mitos que eu vejo. Outro mito é esse que eu acabei de falar. É o mito de uma igreja rica. Não é? E a igreja, isso vão dizer que é apenas por causa da secularização. Não é apenas por causa da secularização. A mentalidade europeia, naturalmente, é muito diferente da nossa. As necessidades do europeu são diferentes das nossas. Nós falávamos há pouco também a título de bastidores, a questão dos dízimos e ofertas. Não é? Isso foi interessante. Você falou que nem a palavra dízimo eles usam muito. Não, então lá, assim, a questão do dízimo é uma palavra assim que ela é quase que esquecida dentro da igreja. E a rigor, quando o dízimo é claro, mas você está dizendo então que o português não entrega o dízimo? Não estou dizendo que o português, mas na sua maioria, pelo menos das igrejas históricas até onde eu conheço, não é uma prática. É uma prática que, a rigor, quem tem levado muito é o brasileiro para lá.
Mas ainda é uma coisa que não sei em que medida que será trabalhada. Então, assim, existem algumas questões, assim, essas são umas questões econômicas, questões de usos e costumes, especialmente alimentares. Então, assim, existem mitos como, por exemplo, não é? Muitas pessoas querem ir para lá porque é mais fácil de viver, é mais barato de se viver. Então, é fácil de conseguir documentação. Então, eu sou uma daquelas pessoas, né, que eu sempre digo assim, alguém me liga, né? Então, Alan, quero ir para Portugal, levar minha família, tal. O que você me diz? Não vem. Ah, mas você pode ter a oportunidade, eu não posso. E eu digo à pessoa, você tem condições financeiras para tantos meses estar aqui, você tem um contrato de trabalho, você guardou um dinheiro, enfim. Mas os planos de Deus estão à frente de todas essas coisas. Mas há muita compreensão de que as pessoas vão e de uma forma simples assim, sabe? Então, algumas coisas, é claro, não é? Posso dizer que eu conheço tudo lá? Não, eu estou há apenas 6 anos lá. Né? E num contexto de Lisboa, que eu não posso dizer que eu conheço o país. Né? Uma outra coisa que eu, na minha leitura, chamo de mito. Não é? Esse poder exacerbado que transfere-se para o catolicismo. O catolicismo que persegue a igreja reformada. Existe. Mas existe, não é? Até aqui existe como uma protestante aqui, ou de outras denominações que vão perseguir católicos ou outras pessoas. Então, lá existe um manto forte do catolicismo em Portugal? Claro que sim, não é? Temos isso, é evidente. Mas, assim, até aí, daí para atribuir um problema de perseguição religiosa da parte da Igreja Católica Romana para com os protestantes lá, eu desconheço. E eu desconheço, sim, eu tenho amizade com alguns irmãos da Igreja Católica lá, padres, inclusive, que caminhamos juntos em oração e etc., em cuidado social, e eu não posso dizer que eu vejo isso. Não é? Então, assim, algumas coisas que eu posso lembrar, assim, que eu chamaria sim, de mitos que falam-se a respeito de Portugal. Muito interessante. Reverendo Alan, outra coisa, a gente sempre... Nós brasileiros, né, nós crescemos nessa questão do Portugal ser um país que a gente conhece, né? Conhece que eu falo assim, colonizou a gente, né? A gente tem uma relação histórica com Portugal. E, claro, nós temos muitas críticas também. Você, historiador, né, poderia falar aqui durante horas, do ponto de vista científico, né, da história. Mas quando você vai para lá, né, quando você vai pastorear uma comunidade, mesmo que seja multicultural, mas tem portugueses nessa comunidade, e olhando para a igreja brasileira, que lições a igreja de Portugal pode nos ensinar para a igreja brasileira? A igreja evangélica de Portugal pode... insights ou princípios que a gente pode, de repente, precisa resgatar ou precisa fortalecer aqui no Brasil? Eu vou citar uma coisa que para mim ela é muito marcante. A igreja, e aqui me perdoe, mas eu tenho que falar da minha igreja, mas eu posso ampliar isso um pouco para outras igrejas de lá que eu já visitei, igrejas também com realidades talvez não tão multiculturais, mas mais portuguesas, e que eu vivi essa experiência. Uma igreja que acolhe as pessoas. Eu acredito que Portugal tenha uma sensibilidade maior até com relação a isso, oriunda da quantidade de imigrantes que recebe. E ela... Inclusive refugiados, né? Exato, exato. E ela abraça isso de uma maneira muito cristã. Muito prática. Muito. Então, assim, é tanto que isso é uma coisa muito importante e muito profunda, que eu fui para lá, mudei com a minha esposa, e a forma como nós fomos acolhidos na Igreja Evangélica Lisbonense, ela mudou o piso, ela pavimentou essa ausência da família, essa ausência dos amigos. Ela realmente é uma igreja acolhedora. Então, e aqui eu vivi, fui pastor de igrejas extremamente acolhedoras também. E lá, em Portugal, também tive a oportunidade de visitar igrejas brasileiras, acolhedoras também. Mas a igreja portuguesa, ela tem uma forma materna de te acolher.
de te fazer pertencente daquilo de uma forma rápida. Mais uma vez eu digo, eu falo com mais ênfase da igreja na qual eu sou pastor. Claro. Não é? A partir da sua experiência. Sim, mas outras igrejas também portuguesas eu senti esse acolhimento. E talvez, é claro que precisaria de uma pesquisa, não é, mais aprofundada para dizer isso, mas talvez isso esteja intimamente ligado a essa prática constante de recepção de imigrantes como um país neutro, não é esse país, e é mesmo uma recepção maternal. É muito interessante isso. Eu acho que seria um excelente aprendizado para nós. Você podia dar um exemplo prático assim desse instinto maternal de acolhimento? Então, é isso, eu acho que está muito ligado a isso que eu comentei contigo. Por exemplo, eu conheço pessoas, a maior parte das pessoas que chegam lá, imagine você, elas vão, é um casal, vai o casal, é o casal e os filhos, vai o casal e os filhos, é uma pessoa sozinha, vai o... Então, assim, ela nunca, raramente, não é? Ela muda com a família toda. Sim. Então, assim, lá na nossa igreja, por exemplo, nós temos exemplo de pessoas que chegaram ali, o casal, a pessoa sozinha. Um exemplo concreto. Temos lá um irmão que ele é indiano e ele não entende quase absolutamente nada de português. E eu pergunto para ele, Soja, por que você continua vindo aqui? Eu tento sempre conversar com ele, mas como eu falei, é aquele desafio que nós temos. Após o culto, ele não consegue participar do culto, mas ele vai lá porque ele se sente acolhido. Ele se sente... a casa que ele deixou lá longe na Índia, ele encontra na igreja. E eu acho que esse é um papel muito cristão, esse papel do acolhimento. O papel da mesa, não é? O papel da proximidade. É um elemento chave para ser comunidade cristã, não é? Pois, sim. Às vezes a gente foca muito só no sermão, né? Na parte teórica, né? Exato, na administração, na gestão, no marketing, na teologia, exato. E às vezes falta essa simplicidade do olhar, do acolhimento. E não é indicar o banco, é do acolhimento. Isso é importante, porque às vezes a gente acha que o ministério do acolhimento é a pessoa ficar na porta ali e indicar indica o banco. Mas é muito mais do que isso, muito né? Mais do que isso. Muito mais do que isso. Muito bom. Para a gente terminar a nossa conversa aqui, Reverendo Alan, se você pudesse, vou fazer um exercício um pouco até meio talvez de imaginação ou não, mas pela sua experiência lá, qual é a tendência, as tendências que você enxerga para o futuro aí da igreja evangélica em Portugal, né? Que você percebe assim, o que está acontecendo lá, que vai acontecer mais. Uhum. Por exemplo, nós vamos ter uma igreja maior em termos de número ou não? O que você está percebendo? Assim, claro que a gente não está fazendo aqui uma pesquisa científica, claro, não, assim, mas a partir da sua percepção, do seu conhecimento, assim, como que vai ser a igreja evangélica de Portugal aí nos próximos anos? Há uma pesquisa recente da Aliança Evangélica Portuguesa que ela é animadora. Ela é animadora porque, assim... E aqui eu não vou falar em termos de percentuais porque eu vou errar, porque eu não me recordo dos percentuais. Mas ela demonstra com clareza um aumento de uma forma generalizada, de um aumento dos evangélicos em Portugal. Nós temos que levar em consideração uma pesquisa com todas as suas incógnitas, e uma dessas motivações é a imigração. Então, a imigração de povos como o nosso, por exemplo, os brasileiros, tem levado, por exemplo, como temos nosso colega lá no norte que está a estabelecer novas igrejas. Então, isso, naturalmente, acredito, e assim, pela leitura social, não, e aqui tentando deixar um pouco de lado a questão espiritual, só para efeitos de análise, mas pela leitura social, há uma tendência, não apenas uma tendência, como está ocorrendo um aumento significativo da igreja evangélica em Portugal. Como também está ocorrendo um aumento significativo da igreja cristã católica também em Portugal. Mas não daquela igreja que flerta muito mais com os atos do conservadorismo, mas uma igreja um pouco mais arejada, que é fruto do último papado, não é? Antes desse agora do Leão XIV. Então, assim, e aconteceu aquele encontro da juventude em Portugal, sim. Então isso inflamou bastante. Então, há um aumento significativo da cristandade em Portugal, é verdade. E dos evangélicos também. E eu acho que a tendência é sim aumentar. Tanto por causa das comunidades étnicas,
pelos fluxos imigratórios, que agora estão a fechar um pouco a porta devido à alteração das políticas de imigração, é verdade, mas muitos já lá estão e muitos têm feito trabalhos e muitos têm feito bons trabalhos. Então, há uma tendência, sim, como além de tendência já está acontecendo, de um aumento dos evangélicos em Portugal, de um aumento do evangelho em Portugal. Mas aí eu colocaria um ponto e vírgula e chamaria atenção para pensarmos e também para orarmos por isso, porque há também um crescimento significativo, evidente nisso, naquilo que nós acreditamos e sabemos que são teologias de domínio, que são teologias de poder, que são teologias... São mais projetos políticos do que a vivência cristã, né? Infelizmente, com o aumento também e alguma falta de cuidado, quando há uma visão apenas de gestão, apenas de números, nós temos algumas dificuldades que tem que ser, temos que levar isso em consideração, orar pela Igreja de Portugal e até como forma de apelo, não é? Claro. Orarmos pela Igreja de Portugal, porque ela precisa muito do Brasil, ela precisa muito das nossas orações, os pastores que lá estão trabalhando, os missionários, para que tenham discernimento, visão do Espírito Santo e façam e estejam dispostos a fazer um projeto que seja do Senhor. Amém. Não Amém. Um projeto de vida pessoal. Vida pessoal, né? Você falando, então, mostra pra gente que o cenário da espiritualidade na Europa, né, pelo menos assim em Portugal, que a gente sempre acha que é uma região muito secularizada, para alguns até o pós-cristianismo, né? Então, as coisas não são bem assim, né? É bem mais dinâmico, é bem mais complexo. Eu diria até que elas são assim, Sim. Mas há uma porta de respiro, que ela está acontecendo lá, pelo menos em Portugal. Graças a Deus isso tem acontecido. E isso é motivo para nós glorificarmos a Deus. Mas é preciso também ter cuidado em paralelo. Sim, sim. Não é? Muito bom. Reverendo Alan, muito obrigado pela conversa. Teremos muito mais assuntos, né? Mas nosso tempo também já terminou. O reverendo Alan vai poder também... Está aqui no Brasil, vai ficar até quando? Só mais 2 dias agora. 2 dias? Opa, só mais 2 dias. Obrigado por abrir aí sua agenda para conversar conosco, com o leitor aí do Estandarte. E pedimos a graça de Deus renovando o seu trabalho lá. Amém. E que a igreja brasileira continue orando pela igreja portuguesa também. Amém. Né? Que Amém? seja assim. Minha gratidão também. E nós de lá continuamos orando pela Igreja do Brasil e esperamos as nossas orações também. Que Deus abençoe a todos. Obrigado. Amém. Acompanhe a gente aí no portal do Estandarte. Essa entrevista também está no YouTube. Então, temos publicado, vez ou outra, material, histórias, notícias da igreja lá em Portugal. Então, continue conosco aí nessa jornada de parceria e oração pela Igreja de Portugal. Muito obrigado a todos.